Olá! Bem-vindo, bem-vinda a esse workshop. Eu espero que você esteja muito bem, apesar da ansiedade, né? Que é isso que nós vamos tentar entender hoje e nos próximos dias. Então, eu quero dar as boas-vindas, espero que você se sinta bem aqui. Eu quero que isso seja uma conversa, sabe? Que esse workshop seja uma conversa, que eu consiga passar um pouquinho do que eu já aprendi para vocês e que vocês tenham a liberdade também de falar para mim o que vocês estão pensando, as dúvidas que aparecerem, tá? Então, é muito importante que me sigam no Instagram. Eu vou deixar em algum lugar dessa página aqui o link, tá? Do Instagram. E aí, entra lá no Instagram, porque lá eu vou responder as dúvidas que aparecerem, tá? Vou abrir caixinha de pergunta, eu vou explicar detalhes extra. Então, pode ser muito importante para você saber detalhes extra que talvez pode mudar a sua vida, tá? E uma outra coisa que eu gostaria de pedir muito, entre no grupo do WhatsApp. Quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp, vai ter um link por aqui também, junto com o Instagram. Entra no grupo, porque lá eu vou mandar o material em PDF, que é o resumo dessa aula, tá? Então, o resumo de tudo que a gente está falando aqui, com alguns detalhes, vai ser enviado por PDF lá no grupo, tá? Então, a cada vez que eu liberar uma aula, eu libero lá o PDF também, tá bom? Quem ainda não entrou, entra, não perde, tá bom? É muito importante. O grupo é silenciado, ninguém vai ficar falando muita coisa o dia inteiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem isso, é só para envio de material e com alguma coisa extra que apareça que eu acho que pode ser importante para vocês. Materiais, tabelas, planilhas, alguma coisa que pode ser interessante para vocês controlarem o dia de vocês, controlarem rotina e tudo isso a gente vai falar, tá? Daqui para frente. Então, eu queria que vocês se sentissem em casa. Então, sejam bem-vindos à casa de vocês, tá? Eu vou falando aqui com vocês de uma forma dinâmica, vou explicar um pouquinho com base na minha vivência, tá? Para quem não sabe, meu nome é Tamires de Lima. Eu sou terapeuta integrativa, trabalho com todo tipo de terapia natural que vocês puderem imaginar, tá? Eu não sou muito fã de medicamentos, de remédios, mas eu não interfiro, né? Então, se o médico receita um medicamento, eu mantenho aquilo e trabalho complementando com as terapias naturais. Então, é com base nisso que eu quero trazer para vocês maneiras eficientes e maneiras comprovadamente, né, eficientes no caso da ansiedade, no caso da síndrome de pânico, né, da depressão, e outras, né, outras doenças também que são de origem mais emocional, principalmente, tá? Existem para outras coisas também, mas a gente vai focar aqui nesses pontos, tá? Na parte emocional. Então, se você está passando por isso, se você está sofrendo com ansiedade, eu te convido para que fique até o final desse workshop. Você vai ter uma explosão de conhecimento e, quem sabe, até o final do workshop você já não saiba controlar a sua própria ansiedade, tá? Então, eu quero muito que vocês me falem lá no final se vocês conseguiram uma grande melhora, tá? Eu tenho certeza que eu vou receber muitas mensagens falando, Tamires, realmente eu melhorei demais, tá? Então, gente, olha, vocês vão escutar por aqui, né? A janela tá aberta aqui porque tá um calor muito grande, tá um calorão aqui, eu não consigo fechar. Então, vocês vão escutar uns periquitinhos por aqui, arara gritando, mas aí vocês tentam aí só relevar isso que eu não consigo controlar esses barulhos externos, tá? Então, eu peço desculpas já de antemão, porque sempre vai ter um bichinho ou outro, cachorro. Então, eu queria que vocês só relevassem esse ponto e focassem no que eu tenho para passar para vocês, tá? Isso faz com que seja também uma conversa, né? Mais natural. Então, igual eu falei para vocês, eu sou terapeuta integrativa, né? Especialista em terapia integrativa. Eu tenho como formação a biologia. Então, eu sou bióloga, estudei terapias naturais, como cromoterapia, auriculoterapia, acupuntura, tá? Embora eu não trabalhe tanto com acupuntura no momento, mas é o meu objetivo voltar a trabalhar. Gosto demais. Estudei também fitoterapia, né? Florais de Bach.
e venho estudando várias e várias terapias que eu acho que são muito importantes no dia de hoje, porque a cada dia as terapias naturais estão tomando mais, como que eu falo, estão tomando a frente nos tratamentos. As pessoas estão ficando com um pouco de medo da quantidade de remédios que vem tomando, né? Isso pode ser o seu caso, inclusive. Muitas pessoas me procuram e falam, olha, eu já tentei vários medicamentos e não tive resposta. Eu gostaria muito de parar de tomar o remédio, eu gostaria muito de dormir sem remédio, gostaria muito de passar pela ansiedade, né? Melhorar dessa ansiedade que está crônica, que está me incomodando sem remédio. Então eu foquei nisso, eu me especializei muito, estudei muito as terapias que não precisa de remédio, tá? Então é o que eu falo sempre, eu não vou contra o remédio que o médico passa, de forma alguma. Eu nunca tiro um remédio, eu nunca falo para parar, jamais, tá? Quem fala isso é o médico fala para você tomar, você toma certinho, tá? E o que eu faço é complementar. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas começam o tratamento comigo, voltam no médico e o médico fala, você melhorou demais, já pode parar de tomar o remédio, tá? Então é isso que acontece bastante. Esse é o meu objetivo, mostrar para você que é possível tratar a ansiedade de uma forma natural, tá? Só que aí vem um ponto muito, muito importante. A ansiedade, ela é classificada, tá? Existem várias classificações, mas uma das classificações é de grau 0 ao grau 4, tá? Grau 0, 1, 2, 3, 4. São 5 graus. Então, os ansiosos, né, que tem esse descontrole da ansiedade de 0 até o 2, mais ou menos, né, o meio do 2 ali, vamos dizer, ele consegue tratar a ansiedade sem medicamentos com mais facilidade, tá? Os que já estão passando do 2 ao 4 já possuem uma ansiedade mais descontrolada e precisa sim de um atendimento médico, tá? De um acompanhamento de um psiquiatra e provavelmente de medicamentos, tá? É muito importante eu falar isso porque pode aparecer muitas pessoas, né, que vão falar assim, eu quero tratar totalmente sem remédio, não vou ao psiquiatra, não vou ao médico, tá? E o que acontece é que essa pessoa, às vezes ela não come mais, ela não dorme mais, ela vive tensa, ela não sai mais de casa, não consegue conviver com outras pessoas, tá? Tem taquicardia o tempo inteiro, aperto no peito demais, está sofrendo demais. Então ela precisa de atendimento médico porque os efeitos já estão afetando o corpo físico. Então o médico precisa ver para tratar essa parte, tá? E aí, em complemento, as terapias naturais vão ajudar demais, tá? Então eu gosto muito de ressaltar isso para que vocês já comecem esse workshop entendendo que existem graus diferentes de ansiedade, tá? Mas a ansiedade mesmo, a palavra ansiedade, todo mundo tem. Qualquer pessoa no mundo possui ansiedade, tá? E ela é importantíssima, ela é muito importante para a nossa vida. Se eu for fazer uma apresentação, por exemplo, uma palestra ou dar uma aula, eu preciso da ansiedade, tá? Eu preciso dela para eu me preparar bem, para eu estar ali sabendo que é algo que não é comum na minha vida. Então eu vou me preparar diferente do comum. E isso me ajuda a fazer bem feito as coisas, tá? Isso é muito importante. O problema está quando a ansiedade se descontrola. E quando isso acontece? Este é o ponto-chave. É o ponto onde a terapia entra, para entender qual foi o gatilho que despertou, né, esse descontrole da ansiedade. É nesse ponto que o terapeuta vai estudar para ver o que
realmente está afetando aquela pessoa, porque sempre há, né, um pontinho, sempre há um detalhe que é o que desperta esse estresse, né, que leva ao descontrole da ansiedade. O ansioso vive num estresse altíssimo. Ele sempre está preocupado com o que vem pela frente, tá? Então, a ansiedade, ela é algo que está presente na nossa vida até certo ponto. Quando ela começa a descontrolar, quando ela começa a sair do controle, me impedindo de fazer as atividades normais do meu dia a dia, quando me afeta fisicamente, taquicardia, sudorese, falta de ar, dor de cabeça, tensão muscular, dor nas costas e por aí vai, eu estou saindo do controle. O meu corpo está saindo do controle, tá? Então, a gente tem que entender que hoje em dia, isso está mais comum, está muito comum, né? O Brasil, por exemplo, é um dos principais países do mundo, se não o principal. Eu não vi o último, né, gráfico, mas era um dos principais países com altíssimo número de ansiedade. No Brasil, são 86% da população com descontrole da ansiedade, né? A gente chama de transtorno. 86%. Vocês conseguem imaginar o que é isso? 86%? Gente, e os outros? O que eles estão fazendo? Por que os outros não têm ansiedade? Né? E aí que a gente tenta entender o que leva uma pessoa a ser ansiosa e o que leva uma pessoa a não ser ansiosa. Né? Todos querem estar no grupo dos não ansiosos, né? Mas o que leva uma pessoa a descontrolar? Quais são os gatilhos que levam? O que tem neste Brasil, principalmente, eu falo de Brasil porque nós estamos aqui, né? Então, o que tem neste Brasil que está despertando nas pessoas um altíssimo nível de estresse e um descontrole da ansiedade, tá? Esse é o meu objeto de pesquisa ultimamente, eu tenho buscado muitas informações sobre isso e a cada paciente que eu atendo, a cada pessoa que vem para mim para fazer a terapia, né? Eu tenho visto que as pessoas estão preocupadas com emprego, né? Se vão continuar ou não no emprego, preocupadas se vão ter dinheiro ou não para pagar as contas, estão preocupadas se vão conseguir ou não ser pais ou mães, estão preocupadas com coisas que não aconteceram, mas que vêm da instabilidade. Tá? Então, a instabilidade, seja ela em qualquer setor, ela faz com que a pessoa sinta um medo do que ainda não aconteceu, tá? Um medo do que pode acontecer. Essa é uma realidade brasileira, tá? Então, eu tenho visto isso com o altíssimo número de pessoas que me procuram. Todos que me procuram por ansiedade têm medo de alguma coisa relacionada à instabilidade, ao medo de perder o emprego, ao medo de não pagar uma conta. E emprego, conta, né, dinheiro, isso tudo está relacionado com a economia brasileira, está relacionado com a política brasileira, está relacionado com muitas coisas que geram essa instabilidade, essa insegurança. Então, a palavra do ansioso é insegurança, tá? Provavelmente você que está me assistindo aí, você sente esse medo, você sente essa insegurança e tá tudo bem, não se culpe por isso. A autocobrança também está presente na vida de um ansioso. A autocobrança é algo que faz você se culpar todos os dias por algo que não aconteceu, por algo, tá, que você não tem a menor culpa, porque não existe. E é aí que a gente entra todo um trabalho da terapia, tá? E eu fico falando de Brasil, assim, porque o Brasil está no topo, né, do número de ansiosos, de instabilidade, de insegurança. As pessoas estão inseguras, né? E aí, quando a gente olha o resto do mundo, também tem bastante, tá? São aproximadamente 264 milhões de pessoas, tá? No mundo que possuem esse transtorno de ansiedade.
Mas olha para vocês verem, 264 milhões de pessoas no mundo, mas o Brasil possui 86% da população com ansiedade. 86% de 112, não é isso? Deve dar 180 e... não sei, a gente fazer conta, 186 milhões. Gente, o Brasil é quase a metade do número total do mundo, tá? Muita coisa. Então, a gente tem que tentar buscar essa estabilidade. Como que eu vou manter a minha estabilidade? Então, para os brasileiros hoje, tá? A dica é essa. Busque a estabilidade, tá? Como você se mantém estável? Como você pode se manter estável? Qual é seu segundo, né, seu plano B, seu segundo plano? Qual é a ideia que você tem para sua vida? Planeje sua vida com, né, deixando ali aquela parte de, eu esqueço as palavras, como que chama? Um escape, sabe? Como se diz, se não der certo isso, eu consigo passar para cá e resolver o meu problema, tá? Os outros países lá fora têm uma cultura, principalmente os orientais, né, de organizar as coisas antes de fazer. O brasileiro não. O brasileiro só vai e faz, né? Isso gera muita instabilidade. Então, nós temos que procurar um pouquinho planejar, criar rotina, criar uma estrutura de vida, tá? Então, a ansiedade, ela vai afetar a sua vida quando você perde a estrutura, quando você perde o controle da sua própria vida. E aí você vai tentar controlar tudo, tá? Geralmente o ansioso, ele tenta controlar tudo. Geralmente ele tenta controlar a vida de quem está ao redor. Por quê? Ele sente que se ele perder mais este controle, ele não consegue mais viver. Isso tudo inconsciente, tá, gente? Muitas pessoas não conseguem perceber que vivem assim. Mas à medida que nós vamos conversando, tentando entender, né, o que passa na cabeça dessas pessoas, geralmente é isso, tá? A tentativa de controlar tudo. Eles vão tentar controlar. Então, eu tô falando muito rápido, né, gente? Depois eu vou fazer o resumo para vocês. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque eu tô falando demais. Pronto. E aproveitem, gente, para poder anotar as coisas, tá? Tenha aí um caderninho à mão, anote as coisas, escreva, anote dúvidas, tá? E aí vocês vão lá no meu Instagram e vão deixar as dúvidas para mim, tá? Ou na caixinha de pergunta, pode mandar por direct, que eu vou responder todas as dúvidas, tá? Não vou deixar nenhuma sem responder. Eu vou responder ou por direct mesmo, tá? Ou então eu vou fazer um vídeo especial. Então, se eu ver que é alguma coisa que é dúvida de muitas pessoas, né? Eu gravo um vídeo e coloco lá, tá bom? Então, acho que vai ser bem interessante para todo mundo se eu tiver uma resposta bem elaborada de algumas coisas que é dúvida de todo mundo, né? E sempre vai surgir dúvida, porque existe muito conteúdo, existe muito estudo, tá? Existem muitas coisas que ainda não foram feitas. Então, as dúvidas vão aparecer, com certeza, tá? Você pode estudar dia e noite que vai ter muita dúvida. Mas, o que eu quero trazer para vocês aqui são os pontos principais que vocês ansiosos ou vocês que convivem com ansiosos precisam pensar ou precisam ter na vida de vocês, tá? Para controle da ansiedade. E o principal ponto é ter estabilidade na vida. É saber como você quer viver e para onde você vai. Se eu te perguntar hoje, onde você quer chegar? Qual é o sentido da sua vida? Qual é a direção da sua vida? Para onde você está indo? Será que você está só vivendo? Será que você tem um plano? Sabe exatamente onde você quer chegar? Muitas pessoas podem estar pensando assim, eu quero... vamos imaginar uma pessoa de 25 anos que esteja me vendo. Eu quero fazer a faculdade, terminar a faculdade, passar no concurso e ter dinheiro. Tá, beleza, você sabe
o ponto final. Você quer passar no concurso e ter dinheiro. Mas quanto de dinheiro você quer ter em que ano? Pensa por aí. Em que ano você quer ter qual quantidade de dinheiro? Vamos imaginar que quer ter R$1 milhão em 2025. O que você precisa fazer hoje para chegar lá em 2025 e ter a quantidade de dinheiro que você precisa? Tá? O que acontece? Os brasileiros sonham muito, tá? Muito. Tá errado? Não, não tá, tá? Sonhar não é errado. Mas a falta de metas, a falta de planejamento também gera ansiedade. Vocês sabiam disso? Então, eu falo pra vocês, imagina essa pessoa que quer ter R$1 milhão em 2025, né? O que ela precisa fazer hoje? Como ela vai dividir a quantidade mensal de dinheiro que ela precisa receber? O que ela precisa fazer para receber isso? Se essa pessoa, né, ficar somente com esse sonho, porque quando a gente não tem data e não tem valor, nós temos sonho, tá? Quando a gente tem data, né, a data que eu quero alcançar, o valor que eu quero alcançar, os números concretos ali, eu tenho meta, tá? Então, coloca uma data para tudo que você vai fazer, que você começa a ter metas. Se a pessoa tem só sonhos, qualquer coisa que sair do caminho, imagina que ela não passe no concurso. Ela desorienta completamente. Por quê? Ela não tem plano de escape, ela não tem estrutura, ela não tem planejamento, ela não tem ideia do que mais ela pode fazer para alcançar aquele sonho. Agora, se você fala assim, eu quero fazer um concurso, ele abre todo ano, né? Esse concurso abre todo ano, ou o Enem, sei lá, abre todo ano. Então, eu consigo estudar todo ano, eu preciso passar. Até 2025 eu tenho 3 anos. Então, eu tenho 3 oportunidades de passar. Vou fazer o primeiro, assim, eu tenho 3 chances. Você não passou na primeira, você vai desesperar? Você vai ficar triste? Normal. Mas você vai se desesperar? Não, porque você sabe que tem mais 2 chances, tá? Se você não passou na segunda, você ainda sabe que tem uma outra chance. E provavelmente, se você tiver feito a sua parte, você sabe exatamente onde você está errando. Você sabe exatamente o que você precisa melhorar, tá? E aí vem a força de vontade, aí vem o trabalho, vem o estudo, né? Mas vocês entenderam onde eu quero chegar? Qual o problema do brasileiro? Conversa com um coreano, conversa com algum japonês e pergunta para ele onde ele quer chegar. Ele vai te falar a meta. Essa é uma grande diferença. E lá no Oriente, né, é uma região que tem menos incidência de ansiedade. Será por quê? Né? Porque lá eles planejam e eles têm rotas por onde passar. Não deu essa rota? Eu passo por aqui, eu alcanço. Lá eles alcançam muito mais metas, eles aprendem mais fácil, tá? Não quer dizer que nós não aprendemos, que nós não conseguimos aprender. Por que os orientais são considerados tão inteligentes, né? Os nerds, os inteligentes, porque eles planejam. E lá a ansiedade é menor, tá? Existem ansiosos? Claro. Mas é bem menor a quantidade, por planejamento, por meta. Então, a sua missão hoje, ansioso, né? Ansioso ou ansiosa que está me ouvindo, a sua missão hoje, a sua função hoje é criar uma rotina que te leve à sua meta, tá? Então, se você tiver uma rotina, se você tiver todo um planejamento de vida, você vai conseguir alcançar a sua meta uma hora ou outra. Porque você sabe como. Você sabe o que você precisa, tá? Às vezes você quer passar no Enem, você faz a primeira prova, você sabe que tem 5 anos para passar, né? Você faz a primeira prova do Enem e você vai mal em matemática e mal em física. Você já entendeu que o seu ponto fraco é o que tem que calcular, são os números. Então você sabe onde está o problema. Se você pegar firme naquela parte, você provavelmente alcança melhores notas depois. Parece uma coisa tão simples, né? Parece uma coisa tão básica, mas eu tenho certeza
grande parte das pessoas que estão me assistindo agora não tem meta, tem sonho. É seu caso? Tá? Eu queria muito que você comentasse se aqui é o seu caso, se você tem metas ou se você tem sonhos, tá? Então nós vamos começar a mudar isso hoje. Esse é o principal ponto para você alcançar o tratamento, né? Uma melhora da ansiedade. Eu não gosto de usar a palavra cura, tá, gente? Porque a ansiedade, ela tá na nossa vida. Ela precisa estar na nossa vida. Se eu me curar da ansiedade, eu não vou ter ansiedade importante, tá? Então, não existe cura da ansiedade. Inclusive, os tratamentos naturais, eu não gosto de falar cura pra nada. Por quê? Uma faca de dois gumes, né? Ela precisa da participação de todo mundo. É uma coisa que não depende só de você, não depende só do terapeuta, não depende do medicamento, é um conjunto, né? É um conjunto de situações que juntos se organizam para poder formar, né, aquele tratamento e levar a um objetivo concreto, a uma resposta muito boa e muito poderosa, né? Então eu não falo a palavra cura por isso, porque eu acho que não existe cura, principalmente da ansiedade, né? Já que é algo que nós temos no nosso corpo, sim, né? De qualquer maneira. Então, gente, essa aula eu queria falar para vocês sobre como a ansiedade pode afetar a sua vida. E eu acho que vocês conseguiram entender um pouquinho, né? Ela pode afetar a sua vida te desestruturando, te tirando do controle da sua própria vida. Você se desorienta, tá? Então, a ansiedade descontrolada, né? Porque a normal tá ótimo, mas quando ela se descontrola, ela pode fazer com que você se desoriente, se desespere de verdade. E é isso que eu não quero para você. Vocês podem não saber, mas eu fui uma pessoa muito ansiosa, tá? Eu sofri com ansiedade, tomei medicamentos, tá? Eu estava no grau quase 4, tá? Então era aquela ansiedade que já estava chegando na síndrome de pânico. Tive pânico várias vezes, pânico noturno, sudorese, falta de ar. Tinha dia que eu não conseguia respirar por causa da ansiedade. Então eu estou falando com vocês com propriedade. Eu sei o que é estar deste lado. Eu sei o que é estar ansioso. Eu sei como é se sentir ansioso, tá? Então eu falo com vocês como terapeuta que sou e como ansiosa que fui, tá? Então eu sei exatamente o que se sente. Então, quando vocês chegam pra mim e falam, Tamires, eu me sinto assim, 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 eu me lembro do que eu senti e eu me lembro também de como eu me tratei. Eu lembro que foram 3 meses de tratamento, apenas 3 meses, tá? Foram suficientes. Eu lembro que eu fui no psiquiatra, minha mãe me levou, fui ao psiquiatra e ele me receitou o remédio pra dormir, porque eu não conseguia dormir, tá? Fortíssimos, todos tarja preta. Tomei remédio para poder, antidepressivos, né? E tomei também o remédio para ter alegria na vida, junto com o antidepressivo, eram 2 fortes ali, né? Para ter aquele momento de faz alguma coisa, sabe? Eu tava prostrada, então eu precisava de energia, eu precisava de força para viver. E eu precisava dormir à noite, eu não conseguia dormir, tá? Então, eu lembro que eu fui ao médico. Eu não sabia nem o que falar pra ele, era tanta coisa que me incomodava que eu tava perdida, eu não sabia o que falar, eu não sabia como me expressar. Eu tava me sentindo a pior pessoa do mundo. Hoje eu rio disso, mas era horrível. Eu me sentia a pior pessoa do mundo de verdade. Porque ele me perguntava, o que você tá sentindo? Eu, tudo, né? Tudo. Eu sinto dores, eu sinto incômodo, eu não quero ver ninguém. Eu tava com depressão também. Depressão, síndrome do pânico e ansiedade ao mesmo tempo. Então eu não queria ver ninguém, eu não queria sair do quarto, eu não queria conversar, eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo de que acontecesse alguma coisa. Eu não tinha controle da minha vida. Eu queria controlar todo mundo, mas eu não tinha controle de nada. Eu queria estar perto de todo mundo, mas eu não queria estar perto. Entende essa dualidade? Eu queria fazer, mas eu não dava conta de sair da cama. Eu estava de verdade muito mal.
Então ele me receitou os remédios e falou comigo, então eu vou te passar, são remédios fortes, você precisa tomar certinho. E eu tomei certinho. Tomei os remédios e tal, mas nesse meio tempo eu já conhecia, né, as terapias, eu já gostava muito de terapia, não gostava muito de remédio, mas o fato de eu não gostar, né, não me dava o direito de parar de tomar, porque eu tinha que tomar certo, tomei. E eu fui estudando um pouco como as terapias naturais poderiam me ajudar, né? Eu sou reikiana, então eu aplicava reiki, eu fazia terapias naturais, auriculoterapia, e eu comecei a perceber que eu estava melhorando muito. Que eu estava melhorando demais. Eu falei, será que é o remédio? Ou será que é a terapia, né, que está me ajudando? O que será isso? Porque eu tô bem. Eu tô me sentindo muito bem. E aí, com 3 meses eu voltei, né, que ele tinha pedido, eu voltei para poder fazer o acompanhamento de novo. E ele falou, nossa, eu tô te vendo diferente. A sua anamnese, né, que é aquela parte de sondagem que o médico faz para poder ver como a pessoa está, que ele pergunta várias coisas. Ele falou, a sua anamnese foi completamente diferente hoje. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirando o remédio. Então, você vai tomar assim, ele foi me dando coisas que eram espaços, sabe, de remédio. O tratamento foi espaçado. E aí, eu fui tirando o remédio e eu já não precisava dele. Os dias que eu não tomava, eu tava do mesmo jeito, eu tava bem. E aí eu fui tratando só com auriculoterapia, fui tratando só com reiki, com terapias naturais que eu conhecia, e eu fui vendo que eu estava excelente. Até o dia que eu voltei, né? No final desse 3º mês, eu fui no início do mês, no final do mês eu voltei, e ele falou comigo, pode tirar os remédios, você não precisa mais. Então, o médico me tirou os remédios, tá? Porque eu estava complementando com a terapia natural e eu me tratei e eu fiquei muito bem. Até hoje não voltou, já faz bastante tempo, não voltou, estou muito bem. E eu aprendi, através das terapias naturais, como, né, eu me sinto quando eu estou bem e como eu me sinto quando eu estou ansiosa. E eu aprendi a enxergar a diferença, aprendi a enxergar o ponto de equilíbrio. Então eu sei quando a ansiedade está chegando, eu sei quando ela está, né, quando ela está desequilibrando e eu vou lá e falo, opa, volta. E aí volta. E tá tudo bem, tá? Então esse ponto aí de equilíbrio todo mundo deveria aprender. E é para isso que eu tô fazendo este workshop, né? Para tentar trazer para vocês um pouquinho sobre isso, sobre a minha experiência, né? Tanto como ansiosa, né? Como terapeuta, porque são muitas pessoas que me procuram, são muitas pessoas que eu atendo online, atendo presencial, e eu tenho visto de verdade uma melhora muito grande quando as pessoas seguem essas dicas, né, que eu dou, e é o que eu quero trazer para vocês. A aula 2 vai ser sobre estratégias que ajudam a lidar melhor com a dinâmica emocional. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês como vocês entenderem, né, estes pontos aí de mudança da emoção, né, como vocês aprendem a entender a emoção de vocês, tá? Como que você consegue controlar a sua emoção quando ela é negativa, quando ela é positiva, tá? Então vocês vão aprender direitinho essa dinâmica emocional. É muito natural isso, né? Tem hora que a gente tá ótimo, rindo, brincando, e tem hora que a gente tá, me deixa, não quero conversar, não quero ficar perto de ninguém, né? Vocês estão escutando o papagaio, né? Ó. Mas é assim, então a dinâmica, ela existe naturalmente na nossa vida também. Então eu vou trazer isso para vocês na próxima aula, tá? Eu queria realmente que vocês procurassem fazer essa atividade de hoje, rotina. Entendam a rotina de vocês. Entenda o que você quer fazer para a sua vida. Planeje os próximos 5 anos. Essa é a sua tarefa de hoje, tá? Planeje, planeje, gente, 5 anos de vocês. Os próximos 5 anos, o que você quer? Se você conseguir, planeje os próximos 10, tá? Mas planeje assim, para este ano o que eu quero, para este mês o que eu quero, para daqui 2 anos, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Coloca no papel, tá? E tem um outro desafio que é contar para alguém. Quando você conta para alguém, você sente na obrigação de fazer, porque alguém já sabe o que você tem que fazer, tá? Então, planeja. Tá? Cria uma rotina de vida.
Tem a hora para acordar, tem a hora para dormir, tem a hora para comer, tá? Tem a hora para trabalhar. Se você trabalha em casa, ok, porque agora com essa pandemia, muitas pessoas vieram trabalhar em casa, né? Isso também gerou muita ansiedade, porque mudou a rotina, mudou a forma de vida, mudou a perspectiva, mudou a estabilidade, tá? A ansiedade da pandemia veio com a instabilidade, veio com aquela sensação de e agora? O que vai ser da minha vida? Por quê? Faltou planejamento ali, né? Nós não podemos prever tudo, nós não podemos prever o que vai acontecer, né? Acidentes ou problemas ou demissões, nós não podemos prever. Mas se a gente tiver um plano B, a gente consegue resolver, tá? O que eu chamo de plano B? Eu chamo de... E se eu não estudar isso? Por exemplo, eu quero estudar medicina. Difícil, né? Entrar no Enem. E se eu não entrar? Eu preciso entrar nos próximos 5 anos para alcançar a minha meta. E se eu não entrar? Será que tem algum outro curso que eu consigo fazer que também vai ser bom para mim e vai me permitir trabalhar do jeito que eu gostaria e ser feliz e alcançar aquela meta financeira? Será? Se eu precisar abaixar a meta, será que eu consigo abaixar e eu consigo viver bem também? É isso que eu falo de ter o plano B, tá? Então, a ansiedade, principalmente a brasileira, vem com a instabilidade, tá? Então, se você tiver um controle da sua vida, souber o que você quer, para onde você quer ir, você já está dando um grande passo para resolver a estabilidade, para resolver a sua ansiedade, tá? Depois a gente vai ter aula 3 também, tá? Eu vou liberar uma por dia. Então, amanhã vocês vão ter a aula 2 e lá no grupo do WhatsApp vocês vão ter o material da aula 2, tá? Então, a aula 3 vai ser daqui 2 dias, né? Vai ser sobre aprendendo como identificar momentos de desequilíbrio e os limites que passam da ansiedade positiva para a ansiedade negativa. Como que você identifica o momento que você está desequilibrado? Para umas pessoas é muito fácil, que é quando tem palpitação, que é quando tem falta de ar, tá? E acha que aí tá identificado. Mas não. Quando você sente a falta de ar, quando você sente palpitação, é que o seu limite já ficou lá atrás. Você poderia ter evitado isso. Será? Então eu vou explicar para você como que você entende esse limite, né? Quando é que tá bom e quando é que não tá? Onde eu preciso aprender a controlar? Até que ponto, né? E depois a aula 4 são os segredos e os métodos que ajudam a lidar bem com a ansiedade e ter uma vida muito mais equilibrada. Então, é possível conviver com a ansiedade? Óbvio, você precisa da ansiedade. Lembra que eu falei? A ansiedade é muito importante na sua vida, você precisa dela e você tem que aprender a conviver com ela. Mas ela não pode estar desequilibrada. Você precisa entender como ela te afeta, que foi a aula de hoje, que eu tentei te explicar um pouquinho sobre isso, como ela afeta a sua vida, né? E depois, na outra aula, é aprender a lidar com essa dinâmica emocional, como que a alteração emocional pode te levar, né, a ter mais problemas. Tem gente, por exemplo, que tem ansiedade, né, descontrolada num certo nível, que impede a pessoa de dormir. E o fato de não dormir faz com que ela tenha dificuldades para equilibrar a ansiedade. Então vira uma bola de neve, um círculo, tá? E aí que entra a medicação, que ela é muito importante também. Mas essa dinâmica emocional, né, esse controle das emoções, entender a emoção é importante demais, tá? Depois, aprender a identificar os momentos de desequilíbrio. Quando você entende a emoção, você entende, né, aquele controle da emoção, as suas emoções que são mais fortes, tá? Depois eu vou explicar isso pra vocês. Quais emoções aparecem mais na sua vida? Quem é você, né? Como você expressa as suas emoções e tudo isso. E aí depois vem esse limite, né? A emoção, quando ela se descontrola, é o ponto-chave onde ela passa, né? De bom para ruim.
Esse pontinho chave aí que nós vamos ver na aula 3 e depois alguns segredos e algumas técnicas que eu vou ensinar para vocês aprenderem a controlar a ansiedade de vocês, aprender a lidar com pessoas ansiosas também. Se você não é um ansioso, você vai aprender como ajudar um ansioso a sair disso, né, de uma forma mais tranquila, se é que vai depender dele também, né, se é que ele vai querer. Então, nós não podemos assumir a responsabilidade por ninguém. Nós precisamos entender até que ponto a gente pode ir, né? E parar de se culpar. O ansioso tem essa tendência, né? A se culpar por tudo. A sentir que não está fazendo bem, que não está fazendo direito, que poderia estar controlando, que poderia estar trabalhando melhor, que poderia estar dormindo. Poderia. Mas, calma. Você está passando por um momento. E esse momento precisa de atenção. Tire um momentinho para você, tire um tempo para você, planeje a sua vida e volta aqui na aula 2 do workshop. Eu sei que foi muito conteúdo, mas eu espero ter conseguido passar algumas informações para vocês, né? Tem muita coisa para ser falado, tem muita informação ainda, mas eu vou tentar dividir isso nas próximas aulas e eu espero você aqui amanhã na próxima aula. Então, se você ainda não entrou no grupo, entra lá. Se você ainda não me seguiu no Instagram, me segue, porque vai ser lá no Instagram que eu vou responder as dúvidas, tá bom? Um grande beijo para todos vocês que estiveram aqui. Encaminhe esse workshop para uma pessoa ansiosa, para outra pessoa que você conhece, tá? Encaminha porque eu tenho certeza que vai ajudar demais. E eu espero vocês, eu espero as dúvidas de vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.